Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Meu nome é Ale Periardi. Eu estou muito feliz de estar aqui dando a minha primeira palestra no Bots Brasil. Com 36 anos, eu estou fazendo muitas coisas pela primeira vez na minha vida. Então, eu vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, estou com óculos, uma blusa com algumas borboletinhas, tenho um brinco que tem a carinha de uma coruja e eu acho que é isso. Bom, atualmente eu estou trabalhando como UX Writer no iFood. Eu acabei de migrar para UX Design, né, para a área de experiência do usuário, aos 36 anos. E no dia 9 de outubro eu faço 37. Então, se você quiser me dar parabéns, eu vou ficar muito feliz. E hoje a gente vai conversar sobre como migrar para UX Writing com quase 40. A gente vê muito por aí alguns posts e artigos falando, nossa, mas eu já tenho 30. E, gente, calma, sua vida não acabou. Né? Tem várias pessoas que foram para outras áreas, principalmente para a área de UX, com 40, 50, 60 e por aí vai. Tem gente começando a fazer faculdade com 70 anos, então nunca é tarde para você fazer aquilo que você ama, que faz sentido para você agora. E a primeira frase que eu trago para vocês é uma frase que eu ouvi muito em vários processos seletivos. Mas você não está muito velha para mudar de área? É exatamente, gente. E aqui na imagem a gente tem um GIF, uma imagem animada da senhora que estava no navio Titanic e ela está falando, foi há 84 anos, fazendo uma referência à passagem do tempo, né? Da história de amor que o filme Titanic conta. E se você não sabe o que é o filme Titanic, é sinal que você não é cringe. Cringe, para quem não sabe, é uma palavra que a geração atual define nós que nascemos nos anos 70, 80, 90, de uma forma engraçada, falando que a gente é brega, fora de moda, ultrapassado. E claro que eu não concordo com nada disso, eu só acho engraçada a palavra mesmo. Assim, vocês vão ver que eu amo memes, amo rir, e todos eles estarão por aqui. Bom, nesse painel aqui, a gente tem várias imagens fazendo referência aos anos 90 e alguns aos anos 80. Afinal, eu nasci em 84. Então, a gente tem a apresentadora Xuxa, Todo Mundo Odeia Chris, que era uma série muito famosa na época que eu era criança e adolescente, o logo da MTV, referência de volta aos anos 90, e alguns jogos, né, que fizeram parte da minha infância, acredito que fizeram parte da sua também. Então, se você reconhece alguma dessas imagens, pode deixar aqui nos comentários que com certeza a gente vai se divertir. E se por acaso faltou alguma imagem que não está aqui e que você acha que representa os anos 90, é só deixar nos comentários também. Então, aqui a gente tem o Banco Imobiliário, Jogo de Vareta, Pesca-Peixe, Ursinhos Carinhosos, Bate-Bate, o Tazo, Castelo Rá-Tim-Bum, Sai de Baixo, um filme de patricinhas, as quartas usamos rosa, Família Dinossauro, Spice Girls, Moranguinho, um jogo de videogame muito famoso na minha época, que era o Mario. Eu nunca tive videogame quando eu era criança, e eu conseguia jogar no final da minha aula de informática. Pois é, e quase que eu fiz aula de datilografia. Então eu peguei essa mudança da datilografia para a informática. Também tem um ursinho, que era o Pepito, da Maritel. A primeira Barbie que eu tive, uma Barbie surfista, consegui achar uma foto dela na internet. Um GIF com a She-Ra, o He-Man e outros personagens. Esse joguinho, que foi sim o primeiro joguinho que eu tive, um jogo que tinha uns 136 jogos, mas na verdade todos eram muito parecidos. O Tamagotchi, que está voltando, que era um bichinho virtual que você tinha a tarefa de alimentar, botar para comer, para estudar, para dormir, enfim, e não deixar morrer, principalmente. E mais Tazos aí. Então, se você se reconheceu em alguma dessas imagens, é sinal que você está na mesma faixa etária que eu, mas nem por isso você é velho para mudar a sua vida, mudar de carreira. Bom, então, quem sou eu na fila do pão, né?
Eu sou formada em letras pela Universidade Veiga de Almeida. Eu estou cursando pós-graduação, né, em experiência do usuário pela PUC. Também estou cursando psicologia social e antropologia. E estou finalizando o meu MBA em marketing digital. Eu tenho várias especializações em UX design e UX writing, claro, né? Pesquisa, chatbot também, linguagem simples, muitas especializações em copywriter, redação, marketing digital, que são áreas que eu amo também. E atualmente eu estou me especializando em acessibilidade, diversão não, gente, mas também gosto, diversidade e inclusão. Mas, e do lado aqui da tela a gente pode ver uma foto do dia que eu colei grau, né, da minha formatura. Então a gente tem aqui a minha mãe no lado direito, eu no centro e meu pai no lado esquerdo. Minha mãe é uma senhora de 60 anos, branca, com olhos verdes, quase azuis, cabelo loiro, ela tá de vestidinho, um vestido verde com azul. Eu tô ao centro de beca. Na época eu era ruiva, o meu óculos também era vermelho. Eu estou sorrindo, olhando para a tela, muito feliz. E tem o meu pai de camisa social, com óculos, com um olhar meio assustado, porque ele não gosta muito de tirar foto. Essa aí é a foto do dia da minha formatura. Mas, e o que o LinkedIn não mostra, né? Lá no LinkedIn, como é uma rede social, a gente só mostra o nosso melhor. Então, eu vou contar para vocês que, enfim, um pouquinho dos meus bastidores, né? O meu nome é Alexandra Periardi Rodrigues, Alexandra com X, todo mundo erra, me chama de Alessandra. Por esse e outros motivos, eu coloquei Ale Periardi em todas as minhas redes sociais, inclusive no meu currículo está Ale Periardi. Bom, eu nasci em Volta Redonda, dia 9 de outubro de 84, eu já morei em vários estados, Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro. Atualmente eu estou morando em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública e a foto que está mostrando na tela é de uma excursão que a gente fez para o Rio Carangola, que Carangola é uma cidade do interior de Minas, e a gente foi, eu devia estar na minha quinta ou sexta série, e tem um círculo destacando a minha imagem, né? Eu era uma menininha gordinha, assim como sou atualmente, de óculos, muito tímida, não conseguia nem olhar para a câmera direito. Isso é um detalhe importante que vocês vão entender por que eu estou destacando. E a gente tem todos os meus colegas e uma professora muito querida, Estela, de História, que quase que eu fiz História por causa dela. Voltando, eu trabalhei como atriz, como produtora de teatro, de cinema e de audiovisual. Acho legal falar isso, por quê? Porque foi o teatro que liberou um pouco dessa timidez. Claro que eu estou um pouco nervosa aqui, é normal, né? Mas o teatro me possibilitou aprender a falar em público, ter um pouquinho de cara de pau para pedir patrocínio, porque teatro independente vocês imaginam como seja, né? Como é. E foi uma experiência incrível porque só me fez ficar mais apaixonada por arte, me colocar no lugar das outras pessoas, exercer a minha empatia, minha alteridade. Fiz várias amizades, então se você é tímido, o teatro é realmente muito importante e ajuda muito no processo de autodescoberta, de se comunicar com as outras pessoas, de fazer apresentações, seja de resultados, de um case, de um portfólio. Eu sou muito fã, recomendo sempre. Bom, eu trabalho desde os 13 anos, então já trabalhei como babá, vendedora, operadora de telemarketing, supervisora de vendas e, claro, redatora, copywriter. E eu também empreendi, eu tive 2 empresas. E eu amo ler e escrever, acredito que como muitos de vocês que estão me assistindo, né? Eu já ganhei, inclusive, 2 concursos literários, um de conto e um de poesia. E agora vamos lá para o que interessa, porque vocês devem estar ansiosos, né, para descobrir como que eu migrei. Então, aqui no slide a gente está com a palavra migração de carreira e tem um GIF animado do Eduardo, que é um dos integrantes do canal Diva Depressão, e ele está batendo palmas e falando: chegou o momento. Bom, primeira dica que eu quero dar para vocês é: entenda o porquê que você deseja migrar. Isso é bem importante. Então, você tem que entender, de fato, o que é a área, quais são as atividades, pesquisar definições, o dia a dia dos profissionais, o que realmente um UX Writer faz, né? Atualmente, essa área é uma área que está no hype, né, que está na moda, e
não necessariamente vai ser uma área que vai te fazer feliz. Então, você tem que saber de fato o que a área oferece, além de uma remuneração atraente. Porque eu já tive vários trabalhos, a maioria eu não ganhava tão bem assim, mas eu já ganhei muito bem, inclusive, só que eu não estava feliz onde eu estava, por várias questões. Então, você tem que realmente entender se vai fazer sentido para você. E se preparar emocionalmente para os altos e baixos que uma migração de carreira, seja para qualquer área, oferece, né? E aí a primeira parte que a gente pensa logo de cara é se capacitar. Então, aqui no slide a gente tem a palavra capacitação e a gente tem um GIF de um bebê que ele está estudando, só que ele fica muito cansado e bate com a cabeça no livro e em seguida na mesa, e ele volta e começa a estudar tudo de novo. É exatamente assim que eu me sentia, e spoiler, eu ainda me sinto, porque depois de migrar você tem uma nova fase que é estudar muito, pegar muito conteúdo, entrar no bonde andando, né? Como dizem. Bom, então você tem que entender as diferenças de redação publicitária, copywriter, web writing, desculpa aí, Gabriel, mas são palavras todas em inglês. Microcopy, UX writing, quais são as diferenças entre as áreas, né? Você tem que deixar o ego de lado, como já disse o mestre Bruno Rodrigues. Se você não conhece o Bruno Rodrigues, ele é um especialista em UX Writing, então se eu fosse você, eu seguiria ele. Ele fala que é muito importante a gente deixar o nosso ego de lado, porque quando a gente trabalha com redação publicitária, com copywriting, a gente pode exercer a nossa criatividade, falando, nossa, que texto incrível que eu criei. E no UX, a gente tem que pensar em atingir as metas da empresa e da pessoa que está realizando, tendo a experiência. E às vezes é realmente só pensar se aquele botão vai ter uma palavra ou outra. Essa palavra que vai fazer toda a diferença? Sim, mas não é um local para você exercer a sua criatividade 100% do tempo, né? Às vezes você realmente vai ter que fazer um manual, um glossário, que não envolve tanta diversão assim, mas que no final, claro, contribui para o nosso objetivo principal, que é garantir a melhor experiência. Bom, uma dica que me ajudou muito é olhar as vagas, o que as vagas estão pedindo, o que as vagas encaram como desejável. Você não é obrigado a ter, mas seria legal. E eu fazia uma lista e falava, bom, isso daqui eu tenho, isso aqui eu também, isso aqui não, como é que eu faço? E aí eu vou tentar aprender as habilidades que são pedidas, claro, para a vaga de iniciante. Né? E estudar pesquisa é fundamental, porque um bom trabalho de experiência do usuário é fundamentado em pesquisa. Então, um dos primeiros cursos que eu fiz foi de UX Research, e foi fundamental para o momento que eu estou hoje, porque quando você baseia o seu trabalho em pesquisa, você baseia o seu trabalho em ouvir quem vai realizar a experiência. Falando ainda em capacitação, a gente também tem que entender que, como UX Writer, a gente não vai abrir um bloco de notas ou Word, Google Docs, digitar e mandar por e-mail o texto. Não é assim que funciona. Então, se você acha que você, só por ser UX Writer, não vai ter que aprender Figma, Miro, Jarvis, utilizar o Zoom e outras plataformas, sinto te dizer, mas você está enganado. Então, assim, é importante sim você saber mexer nas ferramentas. Você tem que estudar sobre negócios, afinal, não adianta olhar só para o usuário, é importante entender as metas de negócios e, claro, fazer a parte mais difícil, que é o equilíbrio entre elas, né? E investir também nas suas soft skills, inteligência emocional, comunicação, trabalho em equipe, organização e gestão do tempo, que é tão difícil, são algumas delas, não vou falar todas aqui para vocês. E, por favor, por último, mas não menos importante, não se matricule em 200 cursos, comece e não termine. Falo por experiência própria, então é importante você começar um curso e ir até o final. E, de preferência, compartilhar os seus aprendizados com a comunidade. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Bom, processos seletivos. Aqui do lado a gente tem um GIF da Gretchen, que foi uma apresentadora e cantora, e ainda é uma grande artista aqui do Brasil. E ela tá falando, tem horas que eu penso em desistir, tem horas que eu penso em desistir, mas aí eu penso, desistir de quê? KKKKK. Ela tá rindo. É exatamente
assim que eu me sentia no início do processo seletivo. Então, eu acreditei em muitas besteiras que me falavam. Você está velha demais, a sua experiência não vale nada, você não vai conseguir migrar, e vários outros absurdos que, se um dia você ouviu ou está ouvindo, por favor, ignore isso, tá? E eu pensei que realmente eu não fosse conseguir uma oportunidade na área, porque realmente as vagas para iniciantes, a oferta é muito pequena, né? E eu me frustrava com vários nãos e o principal, com a falta de feedback que existe, né? A gente se aplica para várias vagas e a gente não tem nenhuma resposta se a gente passou ou não. E o próximo slide, ainda sobre processos seletivos, tem um GIF do personagem Chaves, que foi um grande sucesso aí nos anos 80 e 90. Ele está se benzendo, fazendo o sinal da cruz. E aí eu consegui, enfim, colocar a minha cabeça no lugar, voltei a estudar, fiz uma análise dos meus pontos positivos, do que eu precisava melhorar. Eu usei a minha experiência para contar a minha história, porque, como eu falei para vocês, eu já trabalhei como redatora, como copywriter, então eu sei escrever. Modéstia à parte, eu trabalhei com isso muitos anos, né? E ainda trabalho. Então, como que eu posso contar a minha história de uma forma que fique envolvente para quem está me ouvindo, né? E isso faz toda a diferença quando você tem, às vezes, 15 minutos para conversar com alguém numa entrevista. E eu me dediquei ao máximo para estar preparada quando a oportunidade surgisse. Fiz muita terapia, faço até hoje, e eu foquei a minha energia no LinkedIn. Então, para a gente fechar esse papo, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, dicas valiosas para você que está migrando para UX Writing. A gente tem um GIF de uma Power Ranger rosa, que era uma personagem que lutava contra o mal, ela está fazendo uma pose de luta neste momento. UX Writing não é fast food, então não adianta você achar que vai fazer um curso de final de semana, um curso de um mês, e que agora sim eu estou preparada para lutar contra o mal e conseguir trabalhar com UX Design, UX Writing e etc. A formação ela é contínua. Você nunca pode parar de estudar. E ao mesmo tempo você tem que encarar o seu LinkedIn como a rede social mais importante da sua vida. Eu amo TikTok, Instagram, YouTube, mas o LinkedIn realmente você tem que encarar como até parte do seu trabalho, digamos assim, né? Então você tem que divulgar a sua experiência, networking, fazer networking, procurar vagas e encarar o LinkedIn muito mais como uma ferramenta do que como um currículo online. Já foi a época. E, claro, você tem que aprimorar a sua caixa de ferramentas, ou seja, você tem que se atualizar o tempo inteiro, independente se você está migrando, se você está iniciando ou se você já está trabalhando na área. Para continuar aqui, a gente tem um GIF da série Friends, eles estão se abraçando, os personagens estão dando uma força aí para uma personagem. Esse GIF faz muita referência para o que eu vou falar agora para vocês, que é participe de eventos da área. Eventos são muito legais, alguns são bem acessíveis financeiramente, então, e alguns são gratuitos, inclusive, como esse aqui, maravilhoso do Box Brasil. Você consegue ter muito aprendizado, trocar experiência, fazer networking, não só com quem está palestrando, mas com os comentários, com as pessoas que estão interagindo. Daí você consegue tirar vários aprendizados, indicação para oportunidades e ajudar outras pessoas também que estão passando pelo mesmo processo que você. Você tem que estudar bastante, então não precisa pegar um curso muito caro no início, você pode começar a fazer cursos gratuitos, alguns cursos de entrada, que são mais rápidos e mais simples e mais baratos, para depois você migrar para cursos que requerem um investimento maior, né? Não é todo mundo que está trabalhando, então a gente tem que fazer esse recorte social que é muito importante. Ainda bem que a gente tem várias iniciativas super legais que sorteiam bolsas de estudos, dão bolsas de estudos, tudo para tentar fazer esse mercado um pouco mais acessível, né? E, claro, participe de comunidades de UX, né? A gente tem várias comunidades que não divulgam apenas vagas, a gente realmente se apoia e faz muitas amizades lá. E isso faz toda a diferença para esse momento tão difícil que muitos de vocês, acredito, estejam passando. E o último GIF aqui é um GIF de um grupo de axé chamado El Chan, e eles estão dançando a música Seguro Chan Marro Chan. Por quê?
nesse meio você tem que segurar muito o seu tchan, você tem que segurar a sua ansiedade, que é muito difícil. Então, não compare o seu bastidor com o palco de outra pessoa, por favor. O que significa isso? Na rede social, todo mundo está muito bonito, todo mundo é perfeito, super competente, mas nos bastidores, às vezes a pessoa está sofrendo com ansiedade, com depressão, ela não está muito bem financeiramente. Só que a rede social é um recorte, a gente só posta aquilo que a gente quer. Então, não se compare, sabe? Por isso que é muito importante fazer esse exercício do autoconhecimento todos os dias. Cuide da sua saúde mental, já tenho batido nessa tecla aqui, né? Se possível, faça terapia. Tire um momento só para você. Você está lendo muita coisa de UX Writing agora. Para um pouco, vai assistir um vídeo engraçado, lê algum livro, um romance, uma besteirinha, vai viajar, vai dar uma volta no quarteirão com seu pet, faça alguma coisa por você em detrimento dos estudos, porque chega um momento que você realmente precisa relaxar, né? Porque senão o processo vai acabar ficando muito, muito penoso e às vezes quando chegar o momento que você tanto quer, que é o famoso sim, você já vai estar destruído por dentro, sabe? E a gente não quer isso, a gente quer estar preparado, fortalecido para essa nova jornada. Prepare-se financeiramente. Quando a gente está migrando de área, pouco se fala disso, assim, eu acho importante. Se você tem filhos e outras responsabilidades, como pagar aluguel, é mais importante ainda que você se prepare financeiramente. Porque se você tem um padrão de vida, o que é alto e baixo, isso depende muito, mas naturalmente você vai ganhar menos no início da sua carreira de UX Writer, ou UX Designer, ou UX Researcher, porque você vai pegar uma vaga júnior, que é uma vaga de iniciante. Então, o salário não são 10 reais, não são 10 mil reais por mês, né? São salários compatíveis com a função, salários menores que talvez você teria no seu trabalho atual. Então, é importante se preparar financeiramente para esse momento. Se possível, faça uma reserva de emergência, porque aí dessa forma você consegue ficar mais tranquilo. Também reduza os gastos, né? Até porque você vai ter que investir em cursos. Mas no final de tudo, vai valer a pena, vai chegar um momento que você vai se desenvolvendo, vai sendo promovido, e aí o seu patamar financeiro vai se adequando à sua realidade anterior, talvez. Né? É importante falar sobre isso também. E é o meu último recado para vocês. Nunca é tarde para mudar de carreira. Nunca é tarde para migrar de área. As suas experiências profissionais, as suas vivências, elas são únicas e elas podem sim contribuir muito para um mercado de trabalho mais inclusivo, mais produtivo, mais diverso e mais feliz para todo mundo e todo mundo mesmo. Não acredite quando falarem que você não é capaz, você nunca vai conseguir. Muito pelo contrário, você vai conseguir sim. No LinkedIn, eu posto algumas dicas de como migrar de área, posto algumas dicas, inclusive, como produzir conteúdo para o próprio LinkedIn e várias outras dicas que eu posto lá nas minhas redes sociais. Então, se vocês quiserem me seguir para a gente continuar esse papo, vai ser um prazer, tá? E lá eu também posso tirar algumas dúvidas de vocês também. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Aqui na tela a gente tem novamente a minha foto, que é a primeira foto que eu descrevi para vocês. E tem o QR Code do meu LinkedIn. Então, se você quiser, é só pegar o teu celular, ler o QR Code, você vai direto para lá, ou você pode digitar simplesmente Ale Briardi na busca do LinkedIn, que você vai me encontrar facilmente. Muito, muito, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Um beijo para o pessoal do Vagas UX, do UX em Casa, do Mulheres no E-Commerce. Um beijo. Eu sabia que eu ia me emocionar. Um beijo para o pessoal do iFood, para minha esposa, que me ajudou muito, que me apresentou o UX, e todos vocês que me ajudaram a passar por esse processo e que estão me apoiando muito nessa nova fase da minha vida. Muito obrigada.